E aí galera, este é o quadro Fala Granizo. Essa semana, o nosso ponto de vista sobre a história da banda Charlie Brown Jr. Eu sou o Dan Pimentel. Eu sou o Mário Regini. Nós vamos dividir a história do Charlie Brown em 4 partes, pessoal. A primeira formação, a formação sem o Thiago, as demais formações e depois a volta da formação original com o Bruno na bateria. Bem, nós somos dois caras de basicamente, temos a mesma idade praticamente, né? Estamos na casa dos 30 anos, o que nos possibilitou ver toda a trajetória do Charlie Brown Jr. Então, basicamente a primeira vez que eles atingiram um público maior foi em 1997. Quantos anos você tinha em 97? 9 anos. 9? Eu tava fazendo 11. Basicamente a mesma coisa. Qual foi o momento que você notou a existência do Charlie Brown, cara? Pra ser bem sincero, eu acho que eu perdi o primeiro disco assim deles. Eu conheci o Charlie Brown no segundo disco, o Preço Curto, Prazo Longo. Uhum. Não sei, mas as músicas que vêm muito na minha cabeça é Proibida Pra Mim, Zóio de Lula, são duas músicas que marcaram, assim, naquela época, entendeu? Sim. Lógico que a gente tem outras aí, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, no meio do Que caminho, são no primeiro disco. Que são no primeiro disco, exatamente, Uhum. que aí você volta a escutar. E outra, a banda, como tá em ascensão, ela começa a colocar outras músicas na rádio, começa a colocar outras músicas pro público escutar também, que no primeiro CD não tinha tanto, ela não estava tanto na ascensão, eles estavam crescendo, né? E o segundo disco, eu acho que assim, no meu ver, foi o que explodiu mesmo o Charlie Brown e colocou ele na mídia. Eu conheci Charlie Brown, acho que basicamente através de um amigo da minha escola, ele que me mostrou. Não lembro exatamente em que tipo de mídia que ele me mostrou, se foi cassete, sei lá qual. Mas eu lembro que a primeira música que eu vi foi Proibida Pra Mim. E uma coisa legal de frisar também, acho que muita gente que está assistindo esse vídeo, hoje em dia a forma como as bandas surgem são muito diferentes como as bandas surgiam naquela época. Geralmente quando uma banda surgia, só dava ela, porque ela tinha muito mais exposição, porque basicamente os métodos de exposição eram a televisão e o rádio. Depois isso foi mudando, mas o Charlie Brown, eu lembro que o primeiro impacto foi realmente Proibida Pra Mim, e depois eu fui atrás do disco para conhecer o restante das músicas, e aí eu comecei a entender o que era o Charlie Brown. Também na época era muito mais difícil você ter acesso a esse tipo de material, né? Sem dúvida. O CD estava numa boa fase, ainda vendia bastante, então, né? E já era mais difícil conseguir a mídia em si, então você ouvia basicamente o que estourou na rádio. No segundo CD a banda já estourou. Hoje em dia, às vezes você vê uma banda estourar, já tá no 8º, 10º CD, né? Sim, então, com 10, 15 anos de carreira. Então a gente divide o Charlie Brown nessa primeira fase, que é realmente o lançamento da banda, o primeiro disco deles, até o terceiro disco, essa primeira fase, que é onde estava a formação completa deles, sim, né? que é o Nadando com os Tubarões, né? Que é exatamente, que é o terceiro disco, Nadando com os Tubarões. Que eu gostaria de complementar aqui que o terceiro disco, pra mim, foi um dos mais influentes. Uhum. Eu vejo o terceiro disco do Charlie Brown uma mudança extremamente importante pra banda, que deu uma identidade pros caras. Sim, realmente. Porque, lógico, eu gosto muito do primeiro e do segundo CD, que é rock and roll, é aquela levada que É mais cru, ele é mais na cara, ele é mais forte, assim, é mais rápido de entender o que está acontecendo. Tem o pop, tem o californiano. Sim. E no terceiro eles colocaram uma base muito forte de rap. Boa parte das influências do Charlie Brown são bandas californianas, mas não apenas bandas californianas, mas o rap americano, influência do ska, do reggae, do rock misturado com rap, que naquela época, nos anos 90, começaram a ter uma mistura pesada, como Rage Against the Machine, Cypress Hill e outras Marcelo grupos, D2, né? Com o Planet Hemp. Exato, acabou surgindo antes, eles são do meio da década de 90, né? Então, esse terceiro disco, na minha opinião pessoal, eu acho que foi assim, o que deu a identidade do Charlie Brown Jr. Olha galera, isso daqui não é só uma conversa minha com o Daniel, não. A gente quer saber como começou o Charlie Brown na vida de vocês também. Qual foi a primeira música que vocês ouviram, o primeiro disco, a primeira aparição deles, o que vocês lembram do Charlie Brown Jr.? Mas o mais importante, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Não deixe de seguir nossas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. Vamos para a segunda etapa, mas se você quiser continuar vendo, você vai ter que se inscrever. Inscreva-se. Agora a gente começa a falar sobre uma segunda etapa na história do Charlie Brown Jr., que foi quando eu acho que teve, assim, não o primeiro conflito, mas a primeira mudança na banda, que foi a saída do Thiago, o guitarrista, e a banda com uma nova, com um novo velha formato, né?
Porque você está acostumado a fazer o rock ali com 2 guitarras, e agora você parte para um rock com uma guitarra só, né? Como eu disse do terceiro, é uma outra divisão de águas por Charlie Brown Jr. Uma mudança de som completamente diferente. Voltaram um pouco às origens, né? Dos primeiros CDs. Mas que foi uma surpresa, né? Com um som muito mais... não é sujo, mas muito mais simples, muito mais objetivo. Sim. O tipo de música que eles vieram fazer nesse quarto CD. O 100% Charlie Brown é o disco que inaugura essa nova fase, né? Que é o disco sem o Thiago Castanho, com o Marcão assumindo as guitarras definitivamente por completo. Eu falo que é uma outra divisão, porque ao mesmo tempo que o rap chegou no terceiro para destruir, para fazer o que fez o Charlie Brown, nesse quarto eu achei sensacional a guitarra. Né? É uma coisa que não se escutava de rock brasileiro na época, né? E nessa hora você começa a perceber como o Marcão é um fenomenal guitarrista. Né? Porque assim, algumas músicas do Charlie Brown antigas, o Thiago tinha um pouco mais de exposição com algumas coisas que ele fazia na guitarra, um pouco diferente do Marcão. Mas nesse disco e nos demais discos dessa formação, realmente o Marcão, e como um excelente compositor também, porque muito do que foi ele que... Só ele que fazia a guitarra, né? Não teve nenhuma outra. Acho que uma música muito emblemática dessa época é Lugar ao Sol. Lugar ao Sol, exatamente. Né? Daquele clipe da MTV, que aparece ele com acho que foi a música que mais estourou nessa época, né? Acredito que sim. A gente teve outras, o Sino Dourado, mas assim... Não, Hoje eu acordei feliz, como tudo deve ser. Mas são músicas que não estouraram tanto na rádio como o Lugar ao Sol. Lugar ao Sol foi uma música que estourou bastante, né? Rubão, exatamente. Podemos dizer que foram 2 músicas emblemáticas desse disco, e foi o Rubão e o Lugar ao Sol. Lugar ao Sol, realmente. Valorizou muito também aquela época. Eu queria fazer um comentário que eu acho muito interessante dessa época, porque assim, o Charlie Brown a gente vê que ele teve muitas mudanças de som em pouco tempo. Então em 4 discos tiveram 2 mudanças muito radicais no estilo musical dele. Não no estilo é rock, é rap, mas assim, o modo de fazer o rock, o modo de fazer o rap, eles mudaram bastante. E foi legal como a legião de fãs dessa época seguiu os caras independente do que eles estavam fazendo. Isso foi muito interessante pra mim ver, porque hoje às vezes você vê uma banda que muda um pouco num CD pro outro e assim, já tem banda, né? Exatamente, você vê os fãs, alguns fãs já mudando de não era isso que eu queria ouvir dessa banda e tal. Exatamente. E é muito legal na época ver que mesmo os caras fazendo totalmente diferente, o público foi lá, curtiu, começou a ir atrás. E eles começaram a ganhar ainda mais fãs, mais porque seguidores. É normal, né? Você começa a fazer um tipo diferente de som, outras bandas que não curtiam você antes, outro público que não curtia você antes vai curtir agora. Então essa segunda fase, pessoal, também é marcada pela fase do acústico. Muitas pessoas viraram fãs do Charlie Brown ouvindo músicas que às vezes eram até antigas, em uma roupagem acústica e pesadíssima. Quem tem a nossa idade, assim, pessoal, acostumou-se com os acústicos da MTV. Tinham muitos acústicos da MTV. Hoje em dia você realmente não tem mais, mas ver algumas bandas que não tinham nada a ver com o formato acústico chegando com um som bonito, né, cara? Como foi o acústico do Charlie Brown. É difícil fazer essas releituras, né, da música. Trazer a música da guitarra pro violão. E algumas versões também como é que chama? No Sapato. Exatamente. Né? Versões que ficaram excelentes e com a cara do Charlie Brown Jr. Bem, pessoal, então chegamos agora na que nós estamos considerando aqui nesse vídeo como a terceira fase. Essa terceira fase começa aonde? Começa no disco Tamo Aí na Atividade e vai seguir até o Camisa 10 Joga Bota na Chuva, né? Que é o disco que apareceram na mídia várias coisas a respeito de especulações de que a banda estava com problemas na sua formação, de brigas, de conflitos. Mas aí realmente foi a surpresa da mudança drástica, porque assim, só ficou o Chorão e entraram então o Heitor no baixo, o Pinguim na bateria e a volta do Thiago, que era o guitarrista original, para o Charlie Brown Jr. E aí você tem o disco Tamo Aí na Atividade, que querendo ou não também foi um sucesso. Com certeza, só a própria música Tamo Aí na Atividade já diz tudo, né? Sim, e às vezes quando acontece esse tipo de coisa aí, mudou integrante, mudar 3 integrantes de uma vez só, parece que vai descaracterizar a banda toda, né? E muitas bandas não sobrevivem à troca às vezes de um integrante, que dirá de 3, né? Mas eu considero muito dessa volta pelo Thiago. Eu acho que ele caracterizou a guitarra dele. Eu percebo isso, sabe? Hoje,
depois, é lógico, depois que você ouve bastante Charlie Brown, a discografia inteira dos caras, você percebe quando que é o Thiago que criou a guitarra e quando que foi o Marcão que criou a guitarra. Então... Repara que interessante. O Charlie Brown tem 3 épocas distintas de guitarristas. Tem 2 épocas com os dois e 2 épocas, uma de cada. Uma época totalmente do Marcão e uma época totalmente do Thiago. Eles deixam muito claro o tipo de solo, de riffs que eles cresceram, sim, eles têm a influência deles, eles deixam muito claro isso no Charlie Brown Jr. O Thiago trazia o DNA, a identidade do Charlie Brown Jr. e tendo 2 caras muito bons. Se vocês não conhecem, pessoal, deem uma escutada também na atividade e assistam também Skate Vibration, que é um DVD gravado na pista do Chorão. Na época eu perdi um pouco do tesão de escutar Charlie Brown. Não sei se foi mesmo por causa das picuinhas e tal, mas eu perdi um pouco. Mas assim, hoje, depois de, eu acho que o Camisa 10, eu acho que foi a última fase, a última CD dessa fase, sim, né? Sim. Foi o CD que eu peguei mesmo pra ouvir, e aí depois eu voltei pra ouvir tudo. E hoje eu acho que o Tamanho Inatividade é um dos CDs que eu mais ouço, né, na minha playlist do Spotify. Sim. Ali. Nós estamos considerando basicamente 4 discos dessa época. O Tamanho Inatividade, Imunidade Musical, Ritmo Ritual Responsa e o Camisa 10, Joga Bola na Chuva. Lembrando que esse último disco foi quando houve a troca de baterista, né? Aí trocou o Pinguim pelo Bruno Graveto, né? Então essa época, pessoal, falem pra nós aí também o que vocês acham dessa época, o que vocês sentiram quando houve essa mudança tão drástica, as músicas que tiveram nesse período, e nós queremos saber a opinião de vocês com toda certeza. E agora a gente parte para a 4ª etapa, que nós consideramos a etapa final do Charlie Brown Jr., até pelas perdas que nós tivemos aí, né? Infelizmente. Eu acho que para todo fã de Charlie Brown, essa foi uma das melhores fases, né? Você ter todo mundo de volta, tocando junto. E no Música Popular Caiçara eles tocam muitas músicas de todas as fases da carreira. E novamente uma banda muito entrosada, tocando músicas super aceleradas, assim, você sentiu o gás dos caras em tocarem novamente. Você sentiu o gás. Eu tenho um comentário aqui sobre esses últimos discos, que foi eu acho que foi a época que virou mais músicas românticas do Charlie Brown. Uhum. Não digo românticas, mas a gente estava comentando do Céu Azul aqui. Sim. Foram músicas assim, mais... trouxeram outra mudança do Charlie Brown, sim, que foi uma levada no violão, que é uma levada mais calma, às vezes até do próprio Chorão, que mostra a personalidade dele, que ele deu uma segurada, sim, na personalidade dele. Fica bem claro até nos programas que ele fez nessa época. Sim. Eu acho que se reconciliar com os caras, por mais que tivesse ou não briga, você trazer os caras de volta pra tocar junto com você, tudo isso, eu acho que deu uma acalmada aí na personalidade do Chorão. O que você acha? Eu acho que se você parar pra pensar, cara, que esses caras, eles passaram às vezes mais da metade da vida deles juntos e pegaram fases independentes. Por exemplo, o Charlie Brown, pelo que eu conheço, começou em 1992, então assim, tinham menores de idade na banda. E quando você vai chegar nessa fase, os caras já são pais de família, já tem outras atividades, outras prioridades. Então assim, atravessar esse crescimento, esse amadurecimento, é incrível que uma banda conseguiu se manter. Então assim, o Charlie Brown, mesmo passando por tantas dificuldades internas, conseguir chegar nesse ponto de voltar todo mundo e fazer uma nova fase, é louvável, cara. E assim, e se permitindo sempre fazerem músicas muito diferentes umas das outras, mas nunca perdendo aquilo que o Charlie Brown realmente era. O Charlie Brown, ele criou uma identidade única, criou uma identidade que ninguém pode criticar. Eu acho que o Chorão marcou história. Sim. Que nem a gente comentou aí nas etapas anteriores. Foi um cara que entrou, todo mundo criticou que ele não sabia cantar. Passou por cima de tudo isso, tinha a personalidade forte dele de bater no peito e falar: não, a gente vai pôr o Charlie Brown pra frente, independente do que vocês acham, independente do que vocês falem. Sim. E ele falava isso nas próprias músicas dele. E assim, isso que é legal. Era bem claro que a personalidade dele estava impressa nas músicas. Sim. Às vezes parece que o Charlie Brown Jr. era o Chorão. Sim, né? Exatamente. Era o Chorão, assim. Ele sempre, independente do que acontecia, ele sempre continuava. E um comentário, não sei se você concorda comigo. Lógico que a gente está entrando aqui no mérito de depressão, no mérito de uma doença, no mérito de uso de drogas. Não quero tocar em nenhum desses pontos que eu acho que é muito sensível, né? A gente não tá ali, a gente não é família para dizer o que aconteceu de fato.
Mas eu penso que muito desse acontecimento do Chorão e o Champion Telina cometer suicídio foi com base nessa pressão, né? Com base o cara viver da música por tanto tempo, o cara ter segurar a pressão, tipo, que nem a gente falou, o Chorão, ele desde o início é Charlie Brown, desde o final ele é Charlie Brown. Ele foi um dos únicos caras que permaneceu na banda ali afinco, firme e forte, sem tirar o pé do acelerador um minuto. Eu vejo nessa última fase do Charlie Brown, ele tirou o pé do acelerador quando ele trouxe todo mundo, era bem claro pra mim. E eu acho que foi uma época que, na minha visão, que tomou, assim, a pressão tomou a cabeça do cara, a depressão também, dava pra ver que ele tava mais calmo, mais pé no chão, né? Não sei, o que você acha desse... Às vezes eu acho engraçado quando algumas mães falam assim, por exemplo, quando um filho não tá fazendo bagunça, não tá fazendo barulho, é sinal de perigo. Exato. Então aquele negócio de, sabe, o silêncio que precede o esporro, né? Exato, tipo do Rafa, né? Então assim, você via realmente, mas assim, aparecia, pelo menos pra mim, amadurecimento. Isso. Ele não deu nenhuma pinta de nada abatido, errado. Não era que ele tava batido, era o amadurecimento, eu também Exatamente, achei. Então assim, você vê uma banda se reunindo novamente, os amigos estão de volta, todo mundo de volta, então assim, eu lembro, cara, que eu faço aniversário no dia 5 de março, ele morreu no dia seguinte, então basicamente ele morreu da noite do dia 5 pro dia 6. Cara, foi um choque. Eu não sei como é que você recebeu a notícia, onde é que você estava, mas assim, foi um choque primeiro, por ter a influência na minha formação musical e na minha vida como tinha, mas também por perceber que tudo estava bem, né? Você nunca mais vai ver os caras, né? Então de repente você vê o cara bem, aparentemente tá tudo legal, e de repente ele morreu. Mas assim, não foi uma morte, como é que fala? Foi uma morte que pegou muito de surpresa, realmente. Comentem aí, pessoal, também como é que foi a notícia da morte do Chorão pra vocês. Foi em 2013, né? E até hoje nós vemos os tributos que fazem pra eles, né, nessa época, as fotos, e vejo que muita gente sente falta de Charlie Brown até hoje, né? Sim. Houve também o fatídico momento também da morte do Champignon, né? Se não me engano foi em 9 de setembro de 2013, no mesmo ano. E aí, infelizmente, realmente a coisa não tinha mais pra onde seguir. Ele tinha acabado de lançar uma música com a outra banda dele, né? A Banca. Sim. Acabado de lançar. E eu acho que a morte dele foi, pra mim, assim, foi mais espantosa no sentido de... O que aconteceu, sabe? O que o cara fez? Novamente, pessoal, que nem o Dan falou, a gente pode falar, mas a gente não tem a menor ideia do que acontecia. Né? Só realmente quem estava próximo, quem era amigo dos caras... família, então assim, tudo que a gente fala aqui é especulação, é o que a gente enxerga através dos métodos de comunicação, como nos estavam passando a imagem do que estava acontecendo na época. Então assim, foram duas mortes trágicas e espantosas. E nós tentamos enxergar também da melhor maneira possível, né? Porque a gente pode falar aqui que o cara usava droga, o cara era um porra louca, que não queria nada com a vida, mas cara, a gente sabe que não é isso. Senão ele não tinha aí mais de 15 anos de música, 20 anos de música. Nossa, sei lá, 13 álbuns. Exatamente. Então, assim, o cara trabalhou, o cara fez... Todo mundo tem seus problemas, todo mundo... hoje a gente ouve muito falar de quem sofre de depressão, quem tem algum problema com drogas também. Então, a gente tenta ver da melhor forma possível. Lógico que não passando a mão na cabeça do cara. Eu acho que ninguém deve cometer suicídio em nenhuma situação, mas a gente tem que ver que também pro cara que começou lá em 92, como você disse, era um assunto muito mais sensível de você abordar, como hoje você aborda a depressão, hoje você aborda as drogas com uma criança, hoje os pais hoje tem muito... muito mais isso, esse ensinamento para criança. Todo o acesso de informação que vocês têm agora, pessoal, falando de um jeito velho. Vou falar de um jeito velho, eu sou idoso aqui. Né? Realmente, pessoal, que assim, quem tem 30 anos agora, 30, 40 anos, pegou uma época que não tinha nada de internet e uma época que só tem internet. Depressão era frescura na época. Exatamente, então a gente sabe que tá muito longe de ser isso, né? Então, graças a Deus tudo melhorou, cara, tudo melhorou, porque assim, imagina você sofrendo de algum tipo de doença enfim,
psicológica, algum tipo de transtorno, e não ter acesso, todo mundo imaginar que isso daí é uma frescura da sua parte. Pelo amor de Deus. E você é mesmo ter na sua cabeça que isso é frescura. É. Porque era o que você pensava, o pessoal da época pensava, né? Exatamente. Porque ninguém via isso como um problema psicológico, não tinha isso mesmo. Ninguém se tratava, ninguém ia no terapeuta toda semana. Se iam até, às vezes até escondiam, né? Exatamente. Tinham vergonha de fazer esse tipo de tratamento, né? Ainda bem que tudo melhorou, e o que a gente tem pra finalizar basicamente agora a respeito do Charlie Brown Jr. é ver o legado do Charlie Brown Jr., é ver o que eles deixaram pra nós de obra. Hoje o Charlie Brown me deixou músicas em certas fases da minha vida. Eu lembro claramente hoje, é que nem você falar de um filme, né? Você tem uma trilha sonora da sua vida, assim. Sim. Eu que gosto de música, você que gosta de música, acho que todo mundo que vive na música tem isso. Então eu imagino assim, meus 13 anos ali, 14, muito com Nadando com os Tubarões, muito com 100% Charlie Brown, né? Depois eu tenho uma outra fase que é com 20 e poucos anos, que eu lembro muito do Camisa 10 Joga Até na Chuva, Tamanho na Atividade, que foi quando eu peguei um pouco para ouvir mais o Charlie Brown de volta, Sim. né? Tem a fase final do Charlie Brown na minha cabeça, que foi o Céu Azul, foram as músicas mais acústicas dele, mais calmas, né? Desse amadurecimento. E depois do Charlie Brown ainda, eu tenho a Bula, eu gosto muito da Bula, que é a banda do Marcão, quem não conhece pode ir atrás, Bula Rock, que é com a Lena também, que tocou na banda com o Champion. O Pinguim. O Pinguim, exatamente, é um power trio, só os Sim. três. E tem o Legado, que é a banda do Thiago. Pra ser bem sincero, eu não sei se eles ainda estão na atividade, eu não sei como está o Legado, mas eu cheguei até a tocar com eles num festival aqui em São Paulo. Com a banda que você tocava na época, Exatamente. Né? O Saint Dogs, né? A gente abriu o show dos caras, então os caras não deixaram de parar. Os caras não deixaram de parar, não pararam de fazer música. Não deixaram de produzir Exatamente. coisas novas, então né? a gente tem Charlie Brown até hoje. Se você ouve Bula, você vê o Marcão no Charlie Brown. Sim, Se você ouve o Legado, você vê o Thiago no Charlie, as guitarras do Charlie Brown no Legado. Então. Sim. E pra você, mano, o que ficou? Olha, pessoal, eu acho que eles alcançaram uma coisa que pouquíssimos artistas alcançam, sabe? Eu acho. E pra você, Marão, o que ficou do legado do Charlie Brown? Olha, o Charlie Brown, eles têm uma coisa que eu considero assim, fundamental em um artista que queira deixar uma obra, sabe? Então, eles sempre se mantiveram fiéis ao que eles acreditavam, sabe? Eu acho que o Charlie Brown sempre buscou, apesar das mudanças ao longo dos anos, as mudanças de informações, as mudanças de estilo, de tentar coisas novas, eles sempre foram Charlie Brown Jr. Nunca deixaram de ser uma banda que tinham aquele som como base, em ousar também colocar coisas, elementos diferentes. Então assim, o Charlie Brown deixou pra mim um legado de nós acreditamos em quem nós somos, nós vamos até o fim dessa maneira. E muitas músicas marcaram diversas épocas da minha vida, marcaram a minha formação musical também. Então, é legal você, por exemplo, pegar um violão numa roda de amigos e tocar Zóio de Lua, sabe? Todo mundo canta, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que nasceram muito depois do Zóio de Lua ter sido lançada. Então você percebe como o Charlie Brown atingiu uma gama muito grande de públicos. Então o Charlie Brown, pra mim, uma banda que atravessou gerações. Exatamente, e conseguiu deixar uma marca muito forte. Então contem pra nós aí também qual música marcou pra vocês, marcou uma época da vida de vocês, um disco. Contem pra nós qual foi o impacto do Charlie Brown na vida de vocês. Pessoal, esse foi o Fala Granizo, Charlie Brown Jr. Acaba por aqui esse vídeo, mas nós vamos fazer outros com outras bandas, falando nossos comentários aqui, no que a gente acha, o que a gente não acha. É bem informal mesmo, é nossa opinião. Sim. Não queremos transformar nada em realidade, nada em verdade. Estamos aqui para começar essa discussão, ver o que vocês acham também da banda. Então comentem, curtam esse vídeo se vocês assistiram até aqui, compartilhem aí para quem vocês acham que vai gostar desse assunto também. Sim. E não deixem de se inscrever, estamos atrás da primeira meta aí de 100 inscritos, então deem aquela força aí pra gente, se inscrevam no canal e venham os outros vídeos da Granizo no canal, a gente vai colocar algum link aqui também para vocês assistirem ele atrás da nossa playlist. Muito obrigado por estarem com nós aqui durante esse vídeo. Primeiro Fala Granizo. Valeu mesmo. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Até!